Bom dia, senhores, ou boa tarde, dependendo do horário em que estejam assistindo esta videoaula. Bom, desculpem, atrasei um pouco o cronograma, porque ontem tive uma emergência médica na família e, enfim, ficou difícil de gravar o vídeo, mas tudo certo, vamos lá, vamos começar. Eu vou tentar ser o máximo sucinto possível, certo? E sempre que possível tentar discutir as questões baseado também um pouco nas respostas, né, que eu li, que foram mais relevantes assim na prova. E aí a gente discute alguns erros que eu acho que foram bastante repetitivos, ok? Bom, então a primeira questão era sobre um flutuante, né? Um flutuante em forma de paralelepípedo, que era feito de uma chapa fina de densidade 8 toneladas por metro cúbico e era de uma e tinha uma espessura de 10 centímetros. Então o material aí próximo do ferro, algo do tipo, né, com essa densidade. As dimensões estão aqui, né, comprimento 100, largura 20 e altura 10. Ainda peço para considerar que esteja flutuando em água doce, e aí com uma densidade aproximada, né, de 1 tonelada por metro cúbico. E aí eu pergunto qual é o calado desse flutuante, certo? Bom, só conferir aqui se está gravando. Tá. Bom, é... então, deixa eu escrever aqui. Então, essa é a prova P1. Física 3. Questão 1. Então, na questão 1, a gente pode colocar aqui nos dados. É... Tá. Vou chamar de densidade, Rossê, densidade da chapa, tá bom? Vou chamar de Rossê. 8 toneladas por metro cúbico. Como também roda água, vou chamar de Rho H2O, 1 tonelada por metro cúbico. Eu vou chamar, tem uns que eu gosto de chamar de LPP, B, etc. Eu vou chamar de C, o comprimento, 100 metros. L, a largura, 20 metros. H, a altura do paralelepípedo, 10 metros. E por fim, E, a espessura da chapa, 0,1 metros, 10 centímetros, certo? Esses são os dados. Então, como é um flutuante, como é algo que flutua, nós já sabemos, então, isso a maioria sem problemas já sabe, que o peso é igual ao empuxo, ok? Aí vem uma questão aqui, né? Peso igual ao empuxo. Aí vem uma questão que vale refletir. Sim, o peso é igual ao empuxo. Mas se você olhar para a densidade do flutuante, que é de 8 toneladas por metro cúbico, é 8 vezes maior que a densidade da água. E alguns poderiam pensar, mas como que um objeto de densidade maior pode flutuar? Ora, os navios são feitos né, de materiais com densidade maior que a da água. Como que eles flutuam? Qual é o segredo da flutuação? O segredo não está na densidade, né?
O segredo está no espaço oco. Eu vou desenhar aqui o flutuante. Onde é um paralelepípedo, né? Acho que vou tentar fazer assim. Vamos ver se eu consigo. Ah, fechou. Então o segredo está no flutuante, que é oco, e cuja superfície ou a casca externa, certo? Casca externa tem a densidade maior do que a da água, porém ele tem toda uma parte interna cuja que está preenchida de ar, cuja densidade, vamos colocar aqui, densidade do ar igual a 1,2 vezes 10 a menos 3, isso para ficar nas mesmas unidades, né? Na verdade, a densidade do ar é 1,2 kg por metro cúbico, mas se eu quiser colocar tudo em toneladas por metro cúbico, então fica assim, 1,2 10 a menos 3 toneladas por metro cúbico. Ok? Então, qual é o grande qual é o grande fato aqui? É que por fora eu tenho uma chapa com densidade muito maior que a da água e por dentro eu tenho ar com densidade muito menor. Aí agora eu vou fazer uma coisa com vocês que talvez eu não tenha discutido e que não foi relevante para a resolução desse problema, mas que pode trazer muita luz, né, para vocês no seguinte sentido: vocês de alguma forma aprenderam a usar a abstração matemática a favor de vocês, né, para entender certos problemas, transformando esses problemas em outros similares, iguais, mas vistos por outra perspectiva e que dessa forma vocês podem resolver de uma forma mais simples. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: é, an antes de falar sobre isso, primeiro apontar o maior erro de todos, que muita gente cometeu, é calcular o volume, né, desse flutuante como se fosse o volume todo. O volume dessa chapa como se fosse todo o volume desse paralelepípedo, e não é. O volume da chapa são chapas com essa espessura aqui. Então você cola 6 chapas, né, de faces opostas com essas dimensões e vocês formam um objeto oco, certo? Então, o único volume que conta na hora de contabilizar o peso é o volume da chapa, porque o volume dentro, no interior do flutuante, não pode ser multiplicado pela densidade da chapa, mas tem que ser pela densidade do ar, ok? No enunciado eu até desprezei, poderia ter até mencionado isso explicitamente, mas o fato é que eu desprezei o peso do ar em confronto com o peso, né, da chapa que forma esse paralelepípedo. Mas agora, se eu tivesse considerado o ar, a gente pode pensar o seguinte: para algo flutuar, um objeto maciço flutuar, eu preciso que ele tenha a densidade menor que a densidade da água, um objeto maciço. Desculpe. Então, se a gente pudesse descrever esse paralelepípedo e transformá-lo, né, num objeto maciço, ou pensá-lo, vamos colocar assim, pensá-lo como um objeto maciço de uma dada densidade, vamos chamar de ρ barra, certo? Aí ele seria todo maciço, todo maciço. A pergunta que se faz então, olha a abstração aí,
qual objeto totalmente maciço, ou qual a densidade do objeto totalmente maciço, certo? Representativo desse objeto que é, ou que representaria a mesma densidade efetiva desse cilindro que é oco, ou seja, tem ar dentro e envolto por uma chapa. Então, para responder essa pergunta, eu tenho que considerar que eu tenho vamos definir, eu tenho o volume da chapa, nós já vamos calcular, certo? Quem é o volume da chapa? São essas placas aqui que formam a chapa, que formam, desculpa, o paralelepípedo, essas placas de densidade 8 toneladas por metro cúbico. Mas também eu tenho o volume interno, vamos chamar de volume interno, que está preenchido de ar, tá certo? Agora, somando esses dois volumes, então eu tenho o volume total do paralelepípedo é igual ao volume interno, que está cheio de ar, mais o volume da chapa, certo? Então, isso aqui eu posso dizer que é a equação 1. A equação 2 fala sobre a massa, né? Qual é a massa total disso? Desse flutuante? Qual é a massa total? Massa total, então, ó, massa total é igual a massa interna, ou seja, a massa do ar, mais a massa da chapa, correto? Que multiplicados por G dão o peso, certo? Fornece o peso. Ok? Então, agora, se eu dividir ou se eu escrever isso em termos daquelas grandezas, não sei se vocês se lembram, né? Que ρ é melhor para fluido, ρ é melhor para estar em termos de ρ do que em termos da massa. Então, eu posso escrever essa equação 2 de outra forma. A massa total seria uma densidade vezes o volume total, correto? Agora, essa densidade eu não sei qual é, mas eu sei que essa densidade multiplicada pelo volume total do paralelepípedo, ou seja, considerando que ele fosse esse paralelepípedo aqui, maciço, só que, obviamente, alguns já devem ter percebido que vai ser uma densidade menor, porque eu vai considerar essa massa de 8, essa densidade de 8, mas essa densidade de 1,2 10 a menos 3 também. E aí eu vou encontrar essa densidade, vamos chamar assim, densidade efetiva. Então, isso seria igual a... Qual vai ser a massa do ar? Vai ser a densidade do ar vezes o volume interno, que está preenchido de ar, obviamente, mais a densidade da chapa, 8 toneladas por metro cúbico, vezes o volume da chapa. Vamos chamar isso aqui então de equação 2b. Pronto. Quem vai ser então essa densidade aqui? Isolando ela, ou seja, dividindo tudo pelo volume total, eu vou ter ρ do ar, V interno, mais ρ da chapa, V da chapa, dividido pelo volume total. Ok? Pelo volume total. Beleza. Agora, alguns alunos calcularam o volume interno, né? Subtraíram 2 décimos para cá, 2 décimos. Eu prefiro não fazer assim. Eu prefiro usar a equação 1
E quem que eu posso eu posso obter quaisquer dois volumes aqui e obter o terceiro em função deles, certo? A partir da equação 1. Então, o volume da chapa eu posso calcular multiplicando pela espessura, né? Por exemplo, essa primeira chapa aqui, a de baixo e a de cima, ela vai ter 100 vezes a largura 20 vezes a espessura 0,1. Vai ter isso de volume. E aí, eu somar todas as faces, eu obtenho o volume da chapa. Bem simples de calcular. E o volume total vai ser dado por 100 vezes 20 vezes 10. Ok? Então, eu posso eliminar o volume interno aqui dessa equação. Então, posso escrever assim, ó, rho barra vai ser igual, então, densidade do ar vezes, pela equação 1, volume total menos o volume da chapa, beleza? Mais densidade da chapa vezes o volume da chapa. Pronto. Dividido pelo volume total. E eu ainda posso melhorar, né? Por exemplo, aqui eu posso colocar em evidência o volume da chapa, certo? Se colocar em evidência o volume da chapa aqui, ela vai ficar ρ da chapa menos ρ do ar vezes o volume da chapa. Não sei se vocês acompanharam esse raciocínio aqui. Colocar o volume da chapa em evidência. Então, ρ da chapa menos o ρ do ar vezes o volume da chapa mais ρ do ar, é esse termo que sobra, vezes o volume total. Dividido pelo volume total. Agora anotem. Aqui eu vou cortar, né? O volume total aqui eu corto com esse volume aqui. Corto aqui. E eu fico com o seguinte termo. Aí eu vou colocar assim, separar agora em dois termos. O primeiro termo é ρ da chapa menos o ρ do ar vezes. Aí vezes um termo aqui, ó. Volume da chapa dividido pelo volume total. Volume da chapa dividido pelo volume total. Esse termo, o que vocês acham? Ele é maior ou menor do que 1? Ora, o volume da chapa, que tem essa espessurinha aqui, que é só essa casca, com certeza é menor do que o volume total desse paralelepípedo todo, certo? Mais o ρ do ar, que eu dividi aqui pelo volume total. Ok? Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Esse cara é o ρ barra. E agora, alguns já podem, então, alguns já devem ter mais ou menos predito onde isso vai dar. Isso vai dar o seguinte: eu tenho, primeiro, a densidade do ar, que eu desprezei, que, por exemplo, aqui eu já poderia ter desprezado, porque ela é 1000 vezes, mais de 1000 vezes menor, tá vendo? 1,2, aqui ó, 1,2, opa, aqui, 1,2, 10 a menos 3, ela é 1000 vezes menor, mais de 1000 vezes menor do que a densidade da chapa. Significa que eu estou somando 1, por exemplo, eu estou somando 1000 com 1. Aqui eu estou subtraindo 1 de 1000. Então eu não preciso entrar. Se eu
com esse valor, eu não preciso calcular, se eu não estou querendo uma precisão tão alta nos cálculos, né? Não estou buscando isso, então eu posso desprezar. Então isso aqui é aproximadamente zero em confronto com o volume, com a densidade da chapa. Esse aqui, esse termo que está somando, eu vou deixar. Por quê? Porque poderia ser que ao multiplicar a densidade da chapa por esse termo aqui, que a gente ainda não calculou, não sabe, esse termo fosse importante, né? Imagina que isso aqui é 8, né? Imagina que isso aqui fosse 0,001. Aí começa a entrar em confronto com isso, ok? Então vamos primeiro obter esse fator aqui. O volume da chapa, eu já tinha calculado ontem, ele dá 640 metros cúbicos. Então fica assim, ρ barra vai ser igual a 8 vezes 640 metros cúbicos, é o volume da chapa, fazendo aquela multiplicação, né? Aqui, vou botar aqui rapidamente, o volume da chapa seria duas vezes, como é que é? 100 vezes 20 vezes 0,1 mais duas vezes, são duas chapas aqui, né? 20 vezes 10 vezes 0,1 mais duas vezes 100 vezes 10 vezes 0,1. Isso aqui dá 640 metros cúbicos. E o volume total, isso aqui é o volume da chapa. E o volume total é 100 vezes 20 vezes 10, que é o volume do paralelepípedo externo. Isso dá 2.000, 20.000. Então, dividido por 20.000, certo? Mais rho do ar, 1,2 vezes 10 a menos 3, que dá igual 640 dividido por 20.000, dá 0,032 vezes 8, dá 0,256. Então, mais isso aqui, eu vou escrever aqui só para vocês verificarem, mas isso aqui é muito menor, né? É 0,1123. Espera aí, vamos lá. 2, 0,0012, não é isso? 1, 2, 3. Isso aí. Então notem que vai vir aqui, ó. Se eu somar esse peso aqui do ar, essa densidade do ar vai vir aqui nessa última casa decimal. Ficar 2.572. Que eu posso desprezar então. A gente não tinha certeza. Se aqui desse, por exemplo, 0,002, aí eu teria que somar. Mas como eu esperava, não foi necessário. Deu para desprezar. Então, de tal forma que eu posso dizer que essa densidade representativa aqui é 0,256 toneladas por metro cúbico. Pasmem, ou confirmem, quem já esperava, que é menor do que 1 tonelada por metro cúbico, que é a densidade da água. Ou seja, esse objeto flutua. Esse objeto flutua. Apesar da sua casca ter 8 toneladas. Esse é o ponto que nós queríamos chegar. Ok? E flutua com qual calado? Ah, agora é simples, né?
Então, voltando lá, isso aqui, só para esclarecer, não confundir vocês, isso aqui em nenhum momento foi cobrado na prova, tá? Foi só uma discussão minha com vocês, para vocês entenderem bem o porquê da flutuação, por que flutua. Agora voltando à questão 1.1, eu tenho empuxo igual a peso. O empuxo é o peso da água deslocada, então eita, vai ser ρ do H2O vezes o volume deslocado vezes G. E o peso vai ser, nesse caso, como eu desprezei, seria a massa da chapa mais a massa do ar. Mas como vimos, a massa do ar pode muito bem ser desprezada em confronto com a massa da chapa. Então é simplesmente a massa da chapa, que é o ρ da chapa vezes o volume da chapa vezes G. Pronto. Aqui eu corto G e o volume deslocado, né? O H2O, o volume deslocado é C vezes L vezes H, onde H não é a altura total do. Tinha até que chamar de outro nome, né? Que chamei H da altura total, vou chamar de D. C vezes L vezes G, comprimento vezes largura vezes uma altura de um calado, que não é o volume total, né? É o volume deslocado, ou seja, o volume que o flutuante desloca da água. Importante que fique claro. Esse peso aqui é 8. Opa, desculpa. Deixei tudo letra. Então, ó, sempre tenho esse costume, inclusive para facilitar a vida do professor. Se manteve literal, vá até o fim com literal. Então, nosso D, ele é o ρ da chapa, volume da chapa, dividido por ρ da água, vezes C vezes L, certo? Em dados, né, colocando agora os dados, os valores, fica 8 vezes o volume da chapa 640, dividido por 1, vezes 100, vezes 20. Lembrando que tudo está basicamente nas mesmas dimensões, né? Aqui é tonelada por metro cúbico. Vamos só fazer a análise dimensional aqui. O volume da chapa é metro cúbico, certo? Então, olhem para cá. No numerador eu tenho tonelada por metro cúbico vezes metro cúbico, que dá tonelada. Que dá tonelada. E embaixo eu tenho tonelada por metro cúbico vezes metro quadrado, né? Metro vezes metro. Então, corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui, vai ficar 1 sobre 1 sobre 1 metro e passa para frente e fica metro, que dá então a dimensão do calado. Fazendo as contas, se eu não me engano, dá 2,56 metros de calado. Ok? Muito bem. E na 1.2, diz assim: imagina que se queira aumentar o calado em 10%, admitindo-se água para o interior do flutuante. Qual o volume de água necessário? Certo? Então aqui nada mais é do que a gente está dizendo assim. Imagina que eu troque aquela densidade do ar, que é 10 a menos 3, a grosso modo, dentro do paralelepípedo, pela densidade da água, que é 1000 vezes maior, né? Ou seja, 1.
1000 vezes maior do que 10 a menos 3. Então, obviamente que para algum volume de água, o calado vai ser alterado. Só que, então, o flutuante vai flutuar nesse novo regime, com esse novo calado, onde o novo empuxo agora vai equilibrar o novo peso adicional, certo? Esse empuxo linha vai ser o rho da água, continua sendo, e o volume deslocado. Aqui eu já posso colocar direto, né? O C e o L não se alteram, mas eu tenho agora um D', certo? Que é 1,1D, né? 10% adicionais do D antigo. E o novo peso, obviamente que se eu estou falando de peso, eu tenho que colocar G aqui, né? Então, o novo peso, e ele pede o volume de água. Então, já vou colocar aqui, ó, rho da água, vezes o volume, vamos colocar de água, vamos colocar de água. Água, né? E o peso da chapa a gente já calculou. É o rho da chapa vezes o volume da chapa. 8 vezes 640. 8 vezes 640 dá 5.120. Mas vou colocar aqui para deixar novamente tudo literal. A massa da chapa, que já sabemos que é 5.120 toneladas, né? Corto o G aqui. Agora, nessa expressão aqui, eu estou atrás do volume da água. Então, eu vou simplesmente isolá-lo. Então, o volume da água vai ser igual. Passo a massa da chapa para lá. Então, fica rho da água, C, L. Posso até colocar aqui 1,1 D, né? 1,1 vezes D. E aí, 1,1 vezes D, o D já tinha. Desculpa. É isso mesmo. E passei a massa da chapa para lá. E dividi pelo rho da água. Eu sou péssimo de memória. Dividir pela densidade da água, que é 1. Então isso aqui dá 120. 512 metros cúbicos de água. Isso é o que deveria ser adicionado para aumentar o calado em 10%. Tudo bem? Essa foi a questão 1. Vamos à próxima questão. Opa. Questão 2. Aí o item 2.1. Vamos à questão 2. Usando o conceito do princípio de Bernoulli, explique como surge a força de sustentação. Vocês não tiveram muitos problemas, né? Tem um corpo envolto no fluido que está em movimento em relação a ele. Então, basicamente, a força de sustentação, né? Você tem um objeto aqui. Opa, não é o objeto que eu queria, não. Eu queria um objeto assim. Isso. Então, eu tenho fluido vindo
E aqui a gente está considerando um escoamento estacionário, não turbulento, né? Porque a turbulência sempre complica um pouco as coisas. Sabe o que é melhor fazer? Desenho de outra cor, desenho de azul. Então por cima ele sofre um desvio, como vocês viram, e por baixo não sofre desvio. Sempre que isso acontece, eu altero a velocidade de escoamento acima, a velocidade acima sobe e a velocidade abaixo desce, tá certo? Desce. Por Bernoulli, considerando um fluido em regime estacionário, certo? Escoamento, considerando escoamento em regime estacionário, incompressível, etc, etc. Alguns alunos, muitos, não foram poucos não, escreveram que que a velocidade é inversamente proporcional à pressão estática. Eu não chamaria disso, porque na verdade a soma é constante. Isso que acontece. Bernoulli diz que a pressão do fluido mais uma pressão estática, né? Na verdade tudo isso a gente pode chamar de pressão estática, mais a pressão dinâmica ao longo das linhas de corrente é uma constante. Isso que nós chamamos de pressão dinâmica ao longo da linha de corrente. Obviamente isso não vale, deixa de valer para um escoamento turbulento, certo? E deixa de valer se quaisquer daquelas hipóteses que nós elencamos quando falamos sobre o fenômeno de Bernoulli, ou a equação de Bernoulli, quaisquer daquelas hipóteses não forem satisfeitas, deixa de valer. Mas a física ela é bonita por causa disso. Não existe assim, não é preto no branco. Isso que é legal. Não é um preto no branco, tipo, ó, se não satisfez, não vale. É uma coisa contínua, suave. Ou seja, vai deixando de valer. À medida que aqueles parâmetros vão deixando de serem satisfeitos. E por que eu estou dizendo isso? Porque deixando de valer significa que vale, não vale. Tem uma zona totalmente cinzenta aí, entendeu? Não é preto nem branco, é um cinza. Por isso que a gente pode usar ideias de Bernoulli para diversas aplicações, mesmo que o escoamento não seja, não cumpra aqueles requisitos de ser estacionário, incompressível, etc. Entendem? Porque alguns fenômenos eles ficam menos evidenciados, mas eles ainda estão presentes. Então, aí o que acontece é que a pressão, que é a força atuando nessa área aqui da asa, ela é devida à pressão estática. Como a velocidade aumenta, a pressão estática diminui. Então eu tenho uma pressão estática que eu vou deixar aqui de verde. E não adianta, a força ela é sempre atuando, né? Quando eu falei sobre pressão, não sei se vocês se lembram, a força, só deixar aqui, é igual a menos, ou um elemento da força, né? Igual a menos a normal, é proporcional a normal a um elemento da superfície. Se eu quiser encontrar a força total,
eu tenho que integrar ao longo de toda a superfície. Ai, droga, não ficou legal aqui. Eu tenho que integrar. Vocês entenderam, né? Isso aqui é uma integral dupla ao longo de toda a superfície. Obviamente, isso aqui é uma descrição quantitativa, mas notem, a normal aqui, a normal a superfície, ela aponta para cima. Vocês se lembram que eu sempre falei que a normal a uma superfície, ela sempre aponta para fora da superfície? Então, como a força ela é definida assim, ela é menos o vetor força está na direção contrária, evidenciado por esse sinal menos aqui, à direção da normal. Então, esse vetor verde aqui está nessa direção. Por outro, e essa pressão aqui, quem diz é essa pressão estática aqui. É isso aqui que diz qual vai ser a pressão aqui. Conforme a velocidade aumenta, né, para se manter constante dentro de Bernoulli, a pressão estática diminui. Por outro lado aqui, a pressão estática permanece constante, ou seja, que era aqui já estava aqui nesse escoamento, então ela fica maior. Logo, a força resultante, desenho de preto aqui, a força resultante é igual à força para cima, chamar aqui de força 2, aqui de força 1. É a força 2 menos a força 1. E como é uma grandeza vetorial, ela vai na direção de quem é maior, né? Então a força 2 é maior. Isso gera então uma força resultante para cima, que nós chamamos de sustentação. Ok? Muito bem. Item 2.2. Explique sucintamente a viscosidade de um fluido e seu papel na força de arrasto. Então, a densidade do a viscosidade do fluido. Aqui eu quero chamar a atenção para alguns alunos. Não sei se foram muitos, não estou lembrado agora, mas alguém escreveu assim: é a força de atrito entre as moléculas. É força. Então escrever assim: força de atrito entre as moléculas. Então, obviamente, não. Não existe força de atrito entre moléculas. Não existe isso. Existem 4 interações e parece que agora surgiu a evidência de mais uma quinta, mas em princípio bem estabelecidas, existem 4 interações, né? Gravitacional, força eletromagnética, que essa é a que é a força cuja, vamos colocar assim, cuja a representação macroscópica, né? ou a ou a nossa, ela se manifesta macroscopicamente através das forças de contato em sólidos, certo? Beleza? Ou seja, normal e atrito.
Isso é uma manifestação empírica macroscópica dessa interação fundamental. E tem a interação forte, ou força forte, que eu não gosto de falar assim, né? Força forte é estranho. Interação forte e interação fraca. Isso aqui é responsável pelo decaimento, né? Partículas beta. Essa aqui é responsável pela coesão nuclear. Certo? Então, não existe força de atrito entre moléculas. O que existe são forças eletromagnéticas, né? Ou interações, a gente costuma chamar de interações coulombianas, né? Então, se você tem um fluido, como dito lá nos meus slides, quem estudou, alguns estudaram bem e verificaram, existem essas interações aqui, certo? Entre as moléculas, das moléculas entre si. Essas interações, elas são da seguinte forma: se você tem um sólido, essas interações são responsáveis por manter uma rede cristalina. Então, elas são interações mais fortes, com intensidade maior. Conforme você aquece o elemento, ele muda de estado e vira um fluido. Então, essas interações elas ficam mais maleáveis. Não, maleável não é a palavra certa. Elas ficam menos intensas, permitindo então que essa rede que era cristalina, ela escoe, né, camada sobre camada, de tal forma que o fluido possa agora, né, escoar. E, obviamente, é, elas se mantêm fracas, bem fraquinhas, conforme você vai aquecendo, elas vão diminuindo ainda mais quando a minha matéria se transforma em gás, elas quase somem. No limite, quando eu tenho um gás ideal, elas somem por completo. Não existem mais essas interações. Num gás ideal, não existe. Num gás real, elas são bem fracas, mas existem. Ok? Então, um fluido sobre o qual um navio flutua, ou um navio escoa, né? O navio anda, se locomove, melhor dizendo, ele tá, o fluido é um fluido líquido, né? Tá no estado líquido. Então tem essas interações aqui, certo? Ok? Essas interações, então, o que, que elas fazem? A primeira camada, ou as primeiras camadas que estão mais próximas em contato com o casco, elas aderem ao casco por conta das interações eletromagnéticas e as demais camadas elas vão sendo puxadas pelas camadas mais superiores, né? As camadas que estão mais diretamente ligadas ao, ao casco. Mas com cada vez, né, menos intensidade, certo? O saldo total disso é o somatório de cada forcinha, microforcinha dessas moleculares, somatório dá uma força total, digamos assim, que, que é como se fosse uma força de atrito que nós chamamos de força de arrasto. É o somatório dessas forças, certo? Ou seja, o barco empurra o líquido para frente por ter aderido à sua superfície. A embarcação empurra para frente e o líquido tenta puxar o barco para trás. Então, esse é basicamente o papel da viscosidade
no, na força de arrasto. Ok, senhores? Então vamos à terceira questão. Terceira questão. Cadê? Tá aqui. Como a energia interna é explicada do ponto de vista da teoria cinética dos gases e a temperatura? Então, alguns alunos confundiram, né? Então, questão 3.1. Os alunos confundiram e usaram a primeira lei da termodinâmica, né? Colocando lá que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. A explicação está errada? Não, não está errada. Isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. Porém, ela não diz nada sobre a teoria cinética. Ela diz, assim como você tem, né, aquelas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura, que são grandezas que representam macroscopicamente o comportamento do gás, essas grandezas aqui também. Porém, ao se formular uma teoria cinética, eu estou interessado em saber a natureza microscópica. Em outras palavras, como que o, os movimentos ou qualquer coisa que esteja relacionada à natureza microscópica dos constituintes do gás, moléculas ou átomos, como que eles se relacionam com o que eu vejo macroscopicamente, né? Então, como que eu posso explicar a energia interna a partir da natureza microscópica? Como que eu posso explicar a pressão, a temperatura e daí por diante? Isso é o que a teoria cinética dos gases busca, é uma teoria para explicar esse tipo de coisa. Então, voltando, como que a energia interna, né, vou chamar só de U, como que a energia interna é explicada, ela tem a ver com a energia cinética, né, dos gases, total dos gases, né, vezes a massa atômica, vezes a velocidade. Aí, vamos lá. Aí, olha, como é que isso eu ressaltei inúmeras vezes. Como é que eu trato de um número tão grande de partículas? Se lembra que o número de Avogadro é 10 a 23. Como é que eu trato um número tão grande de partículas e falo assim, então a energia cinética de cada partícula? Não, é uma energia cinética média, porque eu não daria conta de falar sobre a energia cinética individual de cada uma delas. Energia cinética média, ou melhor, vamos usar essa anotação aqui, ó. Energia cinética média, ela então está ligada, né? Supondo aí que os gases
seja um gás, digamos assim, puro, né, que tenha só um tipo de átomo, um tipo de molécula, vezes a velocidade quadrática média. A energia interna está relacionada com isso, com o movimento global, né, com a energia cinética global de um átomo. Mas não só isso, né? Não só isso. A gente viu que, além disso, além da energia cinética, que eu posso chamar de energia térmica, não, vou chamar de energia cinética, eu tenho a energia vibracional, certo? Tenho a energia rotacional, energia vibracional, a energia rotacional das moléculas. E essa aqui seria energia translacional, né? Energia cinética seria energia translacional. Então, esses fatores, eles contribuem para a energia interna, tá certo? Mas quem só se ateve, né? Porque na minha aula eu comecei falando sobre a energia cinética somente. E depois eu me aprofundei um pouco mais. Então, alguns se ativeram a energia cinética. Tudo bem, sem problema. Tá certo? Ela está relacionada à energia interna. E a temperatura? A temperatura também está relacionada ao movimento médio, né? É proporcional ao movimento. Sempre que a gente fala de movimento, a gente tem que usar a variável velocidade, né? Então a temperatura está relacionada e proporcional à velocidade quadrática média dos, dos constituintes do gás, certo? Agora aqui cabe um esclarecimento. Muita gente disse assim, aumentando a temperatura aumenta a, a agitação das moléculas. É importante vocês terem em mente que a temperatura de um gás, quando eu boto um termômetro num gás, né, a temperatura ela é reflexo da velocidade quadrática média dos gases, certo? Ela é consequência e não causa, certo? Então é bom que isso fique bastante claro. A 3.2 é sobre a pressão. Explique qualitativamente a pressão de gás do ponto de vista de teoria cinética. Então a pressão ela tem a ver com a muitos souberam fazer, né? Com a força por unidade de área, que ou a troca de momento também, né? Troca de momento vamos colocar assim, global entre o gás, no caso suas partículas não, vou colocar seus constituintes, e a parede do recipiente. Ok?
Então essa é a, digamos assim, a manifestação macroscópica da pressão, desculpa, a manifestação macroscópica da troca de momento entre as moléculas e as paredes do recipiente é a pressão. Muito bem, vou tentar ser mais rápido. Agora vamos para a questão 4. Questão 4, a maioria não teve grandes problemas, exceto talvez no último item, né? Então, uma máquina de Carnot opera. Então, a máquina de Carnot, vou colocar aqui questão 4. Né? Adiabática. Aí ele diz que opera entre as temperaturas T quente, né? Se não me engano, 850 Kelvin, e T frio, ou seja, essa isoterma aqui de baixo, 300. Só confirmar, 850 e 300. Realiza, a cada ciclo, ela realiza 1.200 joules de trabalho, cujo período dura 0,25 segundos, certo? Então, a cada um quarto de segundo, a máquina que opera sob o ciclo de Carnot realiza um ciclo desse, realizando um trabalho de 1.200 joules. Qual a eficiência da máquina? Bom, a eficiência 4.1. A eficiência, né, é a maior possível para essas temperaturas de operação, que é dada 1 sobre Tf, 1 menos, né, 1 menos Tf sobre Tq, que é igual a 1 menos 300 sobre 850. Dá aproximadamente, se eu não me engano, pelas respostas aí que eu vi, 64, né? 0,647 ou 64,7% de eficiência. Uma boa eficiência, né? 4.2. Aí alguns confundiram, né? Multiplicaram, mas na verdade a potência média seria o trabalho por unidade de ciclo, né? De tempo. Então, nesse sentido, eu tenho que dividir 1.200 por 0,25. Eu não lembro de cabeça a resposta, 4.800, né? Multiplicar por 4, não é isso? 4.800. Vou nem pegar a calculadora, não. Acho que é isso, 4.800 watts. Ah, vamos discutir um pouquinho melhor. Então a gente está num ciclo, certo? Logo, a variação da energia interna é zero ao longo do ciclo, certo? Então eu tenho daqui até aqui
o processo 1, processo 2, processo 3 e processo 4. E a soma de todos esses processos, né, usando a primeira lei da termodinâmica, dá zero. No processo 1, aí eu vou chamar trabalho 1 no processo 1, né, e calor 1 no processo 1. O processo 1 é isoterma, né, então ele recebe calor de uma fonte quente, que é o QQ ou Q1. Vou chamar de QQ. Menos trabalho 1. Mais, na parte 2 não tem calor, não tem troca de calor, porque é diabático, mas tem trabalho. Trabalho 2. No processo 3, notem, no processo 3 é uma compressão, né? Uma compressão isotérmica. Então o calor ele é negativo. Então já vou botar o sinal aqui. QF e, e o trabalho, né? Trabalho ômega 3. O trabalho também é negativo. Então vamos aqui com calma. Aqui seria um trabalho positivo, expansão. Positivo, expansão. Então menos Q1. Aqui menos. Porque, se lembra, ΔU é Q menos W. Se W é positivo, então eu mantenho o sinal de menos. Aqui, como o trabalho é negativo, eu troco o sinal. E nessa contração também troco o sinal. E no processo 4 não tem calor, né? Porque é uma diabática também. Certo? Opa, vamos subir aqui. Então o que isso me dá? Isso me dá, vamos colocar de um lado do balaio o calor e do outro o trabalho. QQ menos QF. Aí tem esse somatório aqui. Mas isso ele já me dá. Ele diz que o trabalho total é de 1.200. Então ele diz que o somatório dos trabalhos é 1.200. Agora, o trabalho positivo foi maior do que o trabalho negativo. Né? O trabalho na expansão, notem aqui, o trabalho na expansão, nos processos 1 e 2, foi maior do que o trabalho na compressão. Ok? Desta forma que eu tenho um trabalho. Notou? O ciclo está assim. E não à toa é uma máquina, né? Que a máquina realiza o trabalho. A função da máquina é realizar o trabalho. Ao contrário do refrigerador, que é, digamos assim, receber trabalho. Então, esses caras aqui, menos isso, né? Então, vai ter menos W1 mais W2 menos W1 mais W2 mais W3 mais W4 igual a zero. Agora, eu passo para o lado de lá o trabalho, então fica QQ menos QF é igual. Passando para lá, vai ficar W1 mais W2 menos W3 mais W4.
Isso é maior do que isso, ou seja, esse número positivo é maior do que esse número negativo. E no global isso aqui dá mais 1.200 joules. Ok? Pronto. Então isso eu posso usar. O que mais que eu posso usar? Eu posso usar que QQ sobre essa. Então essa aqui vai ser a equação 1. A equação 2 vai ser QQ sobre TF é igual a TQ sobre TF. Ou ainda melhor, eu posso usar aqui o rendimento. Opa, chamei de E, o rendimento eu chamei de eta. De E. Então vou manter a mesma notação. O rendimento. O que é o rendimento? O rendimento ele é o trabalho realizado, o quanto do calor recebido da fonte quente foi aproveitado em trabalho. Isso dá o rendimento. Certo? Daí então eu posso tirar aqui que Q é igual ao trabalho sobre o rendimento. Isso aqui é a equação 2. Ora, ele pede QQ e QF, mas eu tenho duas equações e duas incógnitas, porque W eu sei e E eu sei. Quais são as incógnitas? QQ e QF. Então eu consigo resolver esse problema simplesmente. Né? QQ é isso e QF passo para lá, então QF é QQ menos W. Ou já posso até eliminar o QQ aqui, deixar essa expressão só para o QF, né? Trabalho sobre rendimento menos trabalho, que é igual a trabalho vezes 1 sobre rendimento menos 1. Pronto. Aí agora tem que fazer a conta, né? Fiz aproximações aqui, né? Ponto 4, pergunta, vamos lá. De quanto varia a entropia da substância devido à energia recebida da fonte quente? De quanto varia devido à energia cedida da fonte fria? E qual a variação total da entropia? A entropia, em geral, do ponto de vista da termodinâmica, né, a entropia ela pode ser calculada, né, como uma integral do calor sobre a temperatura, né, de um estado I até um estado final. Ou aqui no caso seria o QI, né? QI é QF. Entanto, no ciclo de Carnot, nós temos 4 processos, sendo que nesses processos azuis aqui, processo 2 e 4, não há troca de calor,
Portanto, só há troca de calor nos processos 1 e 3. E ainda assim, essa troca de calor ela é constante. Né? Ela é dada a uma temperatura constante, porque trata-se de isotermas. Dessa forma, é muito simples calcular, né, a integral de uma constante. Ela é simplesmente, né, o calor sobre aquela temperatura. Simples assim. Né? Então, a variação da entropia, vamos chamar assim, na fonte quente, vai ser o calor quente sobre a temperatura quente. Que aí está aqui, né, o calor quente, 1846 dividido temperatura quente é 850. Vamos fazer a nossa conta aqui. 1846 dividido por 850 dá 2,17 Joule por Kelvin. Variação da entropia da fonte fria, por se tratar também de uma outra isoterma, fica da mesma forma, só mudando os valores, né? 648 sobre 300. Então, 648 dividido por 300. Deu? Tudo bem. Vai. 2,16. Tudo isso porque eu fiz aproximações aqui, né? Tanto aqui na eficiência, aqui também fiz aproximações, eu dividi também. Mas vocês vejam que dá um valor muito próximo, né? Se eu, por exemplo, quisesse encerrar na segunda casa decimal, sendo que isso aqui é negativo, né? Eu poderia. Entropia total. Vamos parar na segunda casa decimal? Na primeira casa decimal? Então isso aqui vai me deixar bem na foto. Porque a variação da entropia total vai ficar 2. Vai ser no processo 1 mais a variação no processo 3, que dá 2,17. Opa, como eu falei, 2,2, arredondando aqui na primeira casa, né? Menos 2,2. Jogue por K, que dá 0. Jogue por K. Então a variação total da entropia é 0. Seria com quantas casas decimais eu quisesse, caso eu não fizesse nenhuma aproximação aqui, tá? Então não foi nenhuma. Não joguei sujo com vocês não, tá? O que mais? Obviamente teve alunos que também fizeram, assim como eu, algumas aproximações. Eu não tirei ponto não. Isso não. Ok? O que mais? Ah, sim. Só um comentário, né? Obviamente que a variação de entropia, como ela é uma função de estado, assim como a energia interna,
Obviamente a variação da entropia, considerando somente esse processo, ela tinha que ser zero, ok? Tinha que ser zero. Bom, questão 5, para encerrar. Um gás ideal é submetido a um ciclo completo em 3 etapas: expansão adiabática, com um dado trabalho, contração isotérmica e aumento de pressão a volume constante. Então, 5.1 plote as 3 etapas. 5.1 então aqui o nosso famoso diagrama PV. Vamos lá. Primeiro processo, então, expansão adiabática. Note que a expansão adiabática então está expandindo, ou seja, ele começa de um ponto e a partir desse ponto ele se expande, vai ter um volume maior. Só que, como vimos, se vocês se lembrarem, PV elevado a gama é constante numa, num processo adiabático, né? Processo adiabático, PV elevado a gama é igual a constante. Isso significa que P é proporcional, ou seja, igual a alguma constante sobre V elevado a gama. E gama, que é CP sobre CV, é sempre maior do que 1. De tal forma, o que eu quero dizer com isso? Que toda curva que eu plote de P contra V no processo adiabático, ele cai mais rapidamente do que, por exemplo, aqui é adiabático, né? Ó, eu já estou cansado, mas já não consigo nem mais escrever direito. Adiabático. Por outro lado, né, no caso do uma isoterma, P vezes V que é igual a constante, porque é nRT, T, N é constante, R é constante, T é constante. Então isso aqui é numa isotérmica, solução isotérmica. De forma que eu tenho P proporcional a uma constante sobre V. Ou seja, numa transformação adiabática, a curva do processo ela cai mais rapidamente do que num processo isotérmico. Então ele fala que é diabático, eu caí, assim. No isotérmico, que é o processo reverso, ele vai subir mais devagar, certo? E ao voltar para o mesmo volume, aí que eu teria que ter condições de desenhar uma reta, porque o terceiro processo é a volume constante. Opa, não ficou tão ruim não. Então, processo 1, processo 2, processo 3. Tá certo? Então aqui você pode observar algumas coisas sem fazer conta nenhuma. Que teve um trabalho positivo, que o trabalho da expansão é maior do que o trabalho na contração. Então teve um trabalho positivo. Aí você pode usar a primeira lei aqui para fazer outras considerações, que é o que nós vamos fazer nos próximos itens. Né? O 5.2 ele pede a quantidade de calor transferido na etapa 3, ou seja, nessa etapa. E aqui você já pode perceber que como o estado subiu, ou seja, a um dado volume a pressão aumentou, isso significa que a temperatura aumentou
Então, a temperatura aumentando, eu sei que ΔU no processo 3 é positivo, sei que o calor é positivo, e também no processo 3 eu sei que o trabalho é zero. Ok? Vamos lá. Como é que eu encontro esse calor? Primeiro vamos reler o enunciado. E notem que vocês não vão usar para nada esse valor aqui de 320K da contração isotérmica. Só vão usar isso aqui, o trabalho na expansão adiabática, 120. Então a gente pode usar a variação da energia interna total, vai ser a variação no processo 1, mais a variação no processo 2, mais a variação no processo 3. Qual é a variação da energia interna no processo 1? Isso eu estou querendo chegar ao que eu já havia, que a gente está querendo, que é o calor no processo 3. Processo adiabático não tem calor, então só tem trabalho, né? Então, variação da energia interna é igual ao trabalho. Então, vamos colocar aqui trabalho 1. Na contração isotérmica, o que eu tenho? Eu tenho trabalho e tenho calor. Né? Eu tenho trabalho e tenho calor. Porém, mais do que tudo, eu tenho a variação de energia interna igual a zero. Então, como eu estou usando aqui energia interna, eu já coloco aqui zero. Então, olha como vocês precisam ser. Essa parte de ciclos termodinâmicos é muito legal, muito bacana por causa disso. Vocês podem usar a imaginação de vocês e verem quais são os dados que mais, de repente, você segue por um caminho que é muito difícil e aí você tem a liberdade de escolher caminhos fáceis para resolver esse problema. Então fica esse aprendizado aí também. Por exemplo, eu poderia botar aqui trabalho 2, calcular LN, né? O trabalho vai ser NRT, LN de VI sobre VI sobre VF nesse caso, né? E aí beleza. Mas aí eu teria que calcular VI e VF, eu teria que usar os gases ideais. Só que notem que aqui ele nem fala qual é a pressão, não dá muitos dados. Então você poderia tentar ir por esse caminho, o que eu não aconselharia. E a variação de energia interna aqui no 3 é simplesmente o ΔU3 é simplesmente, como não tem trabalho, o trabalho 3 é zero, simplesmente Q3. Certo? Como é um ciclo, isso é igual a zero. Ok? Logo, conclui-se que Q3 é igual. Opa, desculpa. Q1 menos ômega 1, né? Então aqui é menos. Então Q3 é igual ao trabalho 1. Certo? Que vale 120 joules. 120 joules. Que é o trabalho da expansão adiabática. 5.3, aí você pode falar alguma coisa. Como eu já estou cansado, eu acho que
basicamente muitos acertaram, então não teve muita polêmica, né? Como Q3 é positivo, significa que nesse processo o gás recebeu calor.